Olá pessoal, nós vamos começar hoje a falar hoje sobre a relação indivíduo-sociedade, sobre a perspectiva do pensador Karl Marx, que analisava essa relação com o indivíduo inserido dentro das classes sociais, tá? Então vou mostrar aqui para vocês um mapa conceitual que a gente separou aqui para entender um pouquinho, né, sobre Marx e o que ele falava. Nós vamos ver Marx, os três pensadores, Marx, Weber e Durkheim, durante os 3 anos e como eles analisam e percebem essa relação além de os autores contemporâneos e os nacionais também, tá? Os brasileiros. Então, Marx, ele vem de uma escola que percebe o ser humano, a pessoa, dentro de uma história. Então, ele considera a história, né? E os seus trabalhos são mais em cima da filosofia, economia e sociologia, e ele não estudou especificamente o indivíduo e sociedade, mas ele analisou a sociedade capitalista da época dele, final de 1800, dentro da ideia de sociedade, numa realidade de sociedade industrial têxtil da época dele, em que os trabalhadores estavam sendo muito explorados e tinham vários problemas. Ele queria escrever para essa parcela da população e ele vai fazer então sua análise baseado em cima da história de cada povo. Ele vai lá nas antigas sociedades e vai analisar a história delas até chegar no capitalismo, né? A principal obra dele é o Capital, né? E que ele vai fazer uma análise crítica do capitalismo. Então, a análise dele é uma análise crítica ao capitalismo, por isso que ele é tão criticado pelos capitalistas. Então, vamos ver quem é capitalista e quem é trabalhador para Marx, tá ok? Ele fala da exploração do trabalho, porque ele percebia os trabalhadores sendo explorados, e ele dizia que essa pessoa, esse inserido, estava inserido numa classe social, né? Então, Marx trabalha no sentido de classe social. O que é a classe social para ele? Lá nas páginas 48 e 49, se eu não me engano, deixa eu só dar uma confirmada, mas é isso. Nós temos a teoria dele, da ideia de indivíduo e sociedade e o conceito de classe social. Mas aqui a gente vai dar uma rápida explicada, vocês podem lendo ali, que para ele as classes sociais, elas surgem justamente a partir da divisão do trabalho dentro da sociedade capitalista, né? Então, ele diz que são duas as classes sociais. Os capitalistas, né, que detém os meios de produção, a propriedade privada dos meios de produção, e o trabalhador que entra com a sua força de trabalho. Não existe sem o outro dentro do capitalismo. Não é uma relação harmônica, ele diz que há uma relação de conflito entre elas. Por quê? Porque o trabalhador precisa de um salário decente para viver e o capitalista vai querer mais lucro. Então, às vezes, ele retira do horário, do salário, faz com que tenham leis que protejam mais o capitalista do que o trabalhador. Professora, quem é o capitalista? O que não precisa trabalhar. E o trabalhador, o que trabalha e entra com a sua força de trabalho. Ô, professora, mas não necessariamente seja, pode ser um profissional liberal, pode ser uma pessoa que trabalhe por conta própria. Se ele depende do seu trabalho para sobreviver, ele é trabalhador, tá? Se ele depende do trabalho de outras pessoas para ter o seu lucro, não é sobrevivência, tá? É o capitalismo, ok? A classe burguesa, ela surge a partir das revoluções burguesas, a Revolução Industrial, a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, né? Você tem a ascensão da burguesia, então a burguesia ascende ao poder, e aí ele divide em duas classes somente, tá? Ok? Ele diz que os trabalhadores precisam ter consciência que são trabalhadores para lutar por seus direitos. Não é que ele que inventou a luta de direitos, ele percebe que os trabalhadores vão se organizar para lutar por seus direitos, porque não tem como não lutar numa situação em que o salário deles não dava para comer, né? Como muitos de nós, né? E hoje muito mais, porque a gente também não tem emprego. Então, também luta-se por emprego. Na sociedade capitalista, você tem a ideia da propriedade privada dos meios de produção e da venda da força de trabalho pelos trabalhadores para
para o patrão, né? Então ele diz que nós temos que tomar consciência, né, dessa luta de classe, desse conflito que é gerado e que nós estamos inseridos dentro desse contexto histórico, cultural, religioso, de poder político. Então nós estamos inseridos dentro de uma época, de um contexto histórico, social, político, econômico e em muitos dos lugares se diferem uns dos outros justamente por conta disso. Claro que a gente percebe que desemprego é geral, que outras questões são gerais, mas cada sociedade tem uma especificação. E o modo de produção, materialismo histórico que ele trabalha, é como nós nos organizamos para a nossa sobrevivência. Então, é isso que Marx fala. Então, aqui tem mais uma telinha aqui que eu quero mostrar para vocês. Ele fala dessa luta de classes, desse confronto entre a burguesia e os trabalhadores, né, dentro das classes sociais, as duas, né, a burguesia é dona dos meios de produção, o patrão, proletariado que trabalha e vende sua força de trabalho em troca de um salário, né, e o materialismo histórico é história, né, é determinado pela história de cada sociedade. A base da organização social é a produção e a troca de produtos, né? Como nos organizamos para viver, para morar, enfim. Então, nós, seres humanos, para Marx, estamos inseridos dentro dessas duas classes sociais e temos que nos virar por aí, né? Então, a maioria da população é trabalhadora e ainda tem esse guarda-chuva, que é a história, que é as relações políticas, as leis, né? A parte econômica e a nossa religião, tá ok? Isso que nós temos que sair desse pensamento que podemos ser capitalistas e se perceber como trabalhadores. É aí, por isso que ele é tão demonizado aí pelos capitalistas. Eles não querem que a gente perceba o nosso poder enquanto trabalhador na nossa luta, né? E que essas duas classes têm interesses opostos. O capitalista que é o lucro, o trabalhador que é a sua sobrevivência, ok? Nossa aula de hoje fica por aqui, então, páginas 48 e 49 do livro, ok?